os que nos visitam hoje nas galerias, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje eu gostaria de repercutir uma entrevista que eu ouvi na rádio CBN, feita pela grande jornalista Fernanda Queiroz, com o nosso governador Paulo Artung, e essa entrevista foi repercutida ontem também na coluna Praça 8 do jornalista Vitor Vogas. Ao ouvir a entrevista, eu fiquei meio estarrecido com algumas afirmações do governador. O governador, lá pelas tantas, ele diz: sou um político de centro-esquerda. Hoje é preciso ser um social-democrata radical no olhar da questão social, no prover de educação e serviços sociais básicos. Eu não sei exatamente o que é que o senhor governador entende como um social-democrata com um olhar no prover da educação e serviços básicos. Ora, senhor governador, o senhor mandou fechar 50 escolas estaduais em 2 anos e meio, num estado que tem quase 50 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola e mais de 200 mil entre 18 e 29 que não concluíram a educação básica e que também estão fora da escola. Eu visitei 212 escolas até na segunda-feira dessa semana. Inclusive, no dia que eu ouvia essa entrevista, falando o que o governo falava sobre o seu olhar para a educação, eu voltava de uma visita de uma escola estadual em Ponta da Fruta, Vila Velha, uma escola com vários problemas estruturais, como mais de uma centena de escolas que eu já visitei tem, com problemas com a biblioteca, com quadro de esporte, enfim, com uma infinidade de coisas. Isso sem contar com a quantidade de turnos que foram fechados pelo estado afora. Agora mesmo, e eu já disse isso e volto a repetir, Padre Honório, lá em Alegre, em Afonso Cláudio, o governo vai fechar novamente escolas de ensino médio nos distritos desses 2 municípios. No caso de Alegre, o ensino médio vai ser fechado numa das escolas que será fechada. São 35 quilômetros do distrito até a sede do município de Alegre. E isso é feito sem diagnóstico nenhum. Não se vai lá ter uma conversa com a comunidade para saber se aqueles meninos realmente vão poder pegar ônibus para ir para Alegre, se está garantido o direito de todos eles de continuar os seus estudos. Amanhã eu estarei em Afonso Cláudio, visitando os 3 distritos onde os ensinos médios serão fechados. No distrito de Piracema, Fazenda Guandu e no distrito de Pontões. E os pais estão muito revoltados com essa situação. No caso, principalmente de Afonso Cláudio, isso tem sido feito na tentativa de obrigar os alunos que estão concluindo o ensino fundamental a se matricularem na Escola Viva de Afonso Cláudio. Ao mesmo tempo, o governo está fechando, a partir do ano que vem, o primeiro ano da Escola José Cupertino, que seria a escola espelho do município de Afonso Cláudio. Então, é curioso o governador dar uma entrevista e dizer na entrevista que ele é um social-democrata radical no olhar da questão social, no prover da educação e dos serviços básicos. Não é não, senhor governador. A política social do governo do Estado do Espírito Santo, no que tange à educação, ela deixa muito a desejar. Eu gostaria de lembrá-lo, senhor governador, que dos milhares de jovens infratores que estão nos IASES do Espírito Santo, a maioria não está tendo nenhum tipo de assistência socioeducacional. Mencionei já várias vezes o caso do IASES de Linhares,
que tem capacidade para 150 pessoas, mas, na verdade, tem mais de 300. E desses 320 adolescentes que estão lá, menos da metade tem assistência socioeducacional. Então, qual é realmente o olhar social do atual governo? Que radicalismo de social-democracia é essa? Sem contar que o Espírito Santo é o segundo estado onde mais se mata jovens de 12 a 19 anos. E aí, nós repercutimos já ontem a questão da segurança pública aqui no estado e que o deputado Euclério hoje se referiu novamente. Olha o sucateamento da Polícia Civil, da Polícia Militar, olha como isso se procede aqui no estado. Quem já visitou os hospitais públicos aqui do Espírito Santo, a maioria tem uma quantidade imensa de pessoas nos corredores dos hospitais. Recentemente foi o mês de Outubro Rosa. Pergunte boa parte das mulheres quantos meses, às vezes, elas precisam ficar esperando para marcar uma simples mamografia. Uma estatística mostra, recentemente, que o Espírito Santo, nesse quesito, em termos de serviço de péssima qualidade de atendimento, só perde, salvo engano, para o estado de Roraima. Então, não adianta o discurso vindo para um lado e as ações para o outro, quando o governador diz que ele tem um olhar radical sobre as questões sociais e o prover da educação. Não dá mais para enganar a sociedade com projetos marqueteiros, encobrindo a realidade que vive a precária política educacional desse estado, que desde o meu primeiro dia aqui estou denunciando e provando o que eu estou falando. Não é uma crítica pela crítica. Gostaria ainda de chamar a atenção por um outro ponto da entrevista do senhor governador, quando ele diz assim: não quero que o estado seja retaliado por posições políticas minhas. Vou para um partido que tenha mais conexão com o meu pensamento. Olha, quem conhece a política artunguista aqui do estado sabe como o governador age, e normalmente nas sombras, para dividir, para retaliar, enfim, para enfraquecer todos aqueles que discordam da sua política. Atualmente é o que está tentando ser feito com o meu partido, com o PSDB. O governador e o vice-governador articulando-se nas sombras para colocar o partido em suas mãos de qualquer forma, de tal jeito que no ano que vem o PSDB esteja nas garras de Paulo Artung novamente. É vergonhoso as estratégias que estão sendo utilizadas aqui no estado para manter o PSDB nas raias de Paulo Artung. E isso, usando a máquina do Estado, sim. Uma declaração semana passada de uma vereadora daqui de Vitória deixa claro o quanto a máquina do Estado está sendo usada para garantir que o vice-governador se eleja presidente da executiva aqui do Estado do Espírito Santo. O Conselho de Ética aqui do Espírito Santo, que de ética não tem nada, recentemente teve que avaliar a questão porque o Estatuto da Ética do Estado diz que vice-governador, secretário não pode ser presidente de partido, porque são ordenadores de despesa. Em 2011, quando o então vice-governador Givaldo Vieira era presidente do PT, por unanimidade o Conselho de Ética considerou que ele não poderia ser ao mesmo tempo vice-governador e presidente do PT. Hoje, o Conselho de Ética entende diferente. Por 3-2, o Conselho de Ética entendeu que o vice César Colnago pode ser presidente do PSDB. Quer dizer, mudou então o mesmo Conselho de Ética, o mesmo Estatuto de Ética de 2011 para 2017, ele mudou, sem contar que na reunião que ocorreu no Conselho de Ética, o presidente do Conselho de Ética anulou um dos votos de um dos conselheiros, dando a vitória, assim, ao senhor César Colnago, que se fosse verdadeiramente republicano, ético e respeitasse aquilo que diz o Código de Ética do Estado, nem ventilaria a hipótese de ser presidente do partido, quiçá ainda recorrer ao Conselho de Ética. Então, assim, é curioso
como o discurso do governador vai na contramão daquilo que é a ação do mesmo. Muito obrigado, presidente. Senhor, Meu tempo acabou. acabou?